Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Para quem não me conhece ainda, eu sou o missionário Expedito Medrado, fundador do SOS Oração da Madrugada do Brasil. E quero falar do que já está escrito, que Deus falou que vai acontecer nos últimos tempos, em breve vai acontecer, em que o Egito e a Assíria serão chamados de povo de Deus também, pelo próprio Deus. Deixa eu ver se eu acerto aqui com a luz ali, né? Tirar um pouco da luz que está atrás de mim, né? No alto. Acho que agora melhorou, né? Então, chamou muita atenção quando eu li essa passagem há muitos anos atrás. E eu estava querendo lembrar onde estava escrito, né? E hoje Deus me mostrou essa passagem para mim, sem nem eu mesmo procurar, não é? Me chamou muita atenção quando Deus disse que aquele povo que não era povo dele, de duas nações que Deus falou isso no passado, o Egito e a Síria, o próprio Deus falou que seriam povos, né, dele como Israel. Está escrito em Isaías capítulo 18. Eu não vou ler todos os versículos, eu vou ler mais direto, vou direto no ponto, não é? Em alguns versículos. No capítulo 18, versículo 18 de Isaías, então Deus fala assim, né? Estou com a Bíblia aqui, vou mostrar para os irmãos, porque às vezes a pessoa pensa assim que a gente não está com a Bíblia, né? E um caderno para a gente escrever as passagens que a gente vai ler, né? Está escrito assim: naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos exércitos, que é Deus, né? Então, vou ler novamente com mais calma, né? Que já é nos nossos tempos, breve vai acontecer, sobre o Egito e a Síria, não é? Ser povo de Deus, e que Deus mesmo é que vai falar que é povo dele. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos exércitos, que é Deus, né? Que nós sabemos. E uma se chamará cidade de destruição. Uma dessas 5 cidades será chamada de cidade de destruição, né? Versículo 19 do capítulo 18 de Isaías. Continuando. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito. Nosso Deus, né? Terá um altar lá. E um monumento se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Um monumento se erigirá ao Senhor nosso Deus, né? Na sua fronteira. No versículo 20 do capítulo 18 de Isaías, continuando. E servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra, por causa dos opressores. Não é? E servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito. Deixar bem claro, na terra do Egito. Porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um redentor e um protetor, não é? Que os livrará. Eu gosto sempre de ler 2 vezes, né? Com calma. E servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um redentor e um protetor que os livrará. Capítulo 21. Versículo 21, né? O capítulo é 18. Versículo 21, continuando. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios
conhecerão ao Senhor naquele dia que vai chegar, né? Não chegou ainda, porque todos nós sabemos que o Egito, como centenas de anos, né? Muitas das vezes faz guerra contra Israel, né? Mas isso vai acabar, não vai ser sempre não. Então vamos voltar de novo, versículo 21. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. Eles farão votos ao Senhor, nosso Deus, né? E vai cumprir os votos. Mudando a página aqui. Versículo 22. Isaías, capítulo 18, versículo 22. E ferirá o Senhor aos egípcios, não é? E os curará. E converter-se ao Senhor, e mover-se-ão as suas orações, e os curará. Vou ler a segunda vez, versículo 22. E ferirá o Senhor aos egípcios, e os curará. E converter-se-ão ao Senhor, e mover-se-ão as suas orações, e os curará. Versículo 23. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria. E os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Não é os sírios, não. Não é a Síria e nem os sírios. Os sírios, né? Sírios não é o país Síria. E vamos para o 24, né? Eu não li a segunda vez no versículo 23, vamos ler mais uma vez, para ficar bem claro. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor, nosso Deus. Versículo 24. Naquele dia Israel será o terceiro, com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Vamos ler a segunda vez, versículo 24. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Aí sim fala da terra em geral, né? O globo da terra, toda a terra, né? Ali, aquela parte ali será uma bênção, onde vai se encontrar ali Israel, né? O Egito e a Assíria, ali adorando a Deus juntos. O versículo 25, que é o final do capítulo 18, termina no versículo 25, e é Deus falando tudo isso, ó. Porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Lê a segunda vez, né? Versículo 25 do capítulo 18 de Isaías. Versículo 25 diz: porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, Israel, minha herança. E depois eu vou falar sobre uma outra hora, eu vou falar sobre uma outra parte, né? Que o próprio Deus falou assim, que os israelitas, não é? Eles nunca vão ser exterminados da terra. Eles nunca vão ser destruídos. E Deus ainda prometeu, pelo próprio nome dele, que Israel sempre existirá, não é? Israel nunca será destruído. Os israelitas nunca serão destruídos. Como não é de hoje, não é de agora, não é de 50 anos atrás, não é de 100 anos daqui para trás, que estão sempre fazendo guerra contra Israel, né? Os países vizinhos, os países inimigos dele. E também sobre uma parte que Deus fala que esses países que estão sempre se levantando contra Israel,
esses países são inimigos de Deus. O próprio Deus diz que esses inimigos são inimigos de Deus. Por isso que eles odeiam Israel, porque Israel é o filho primogênito de Deus. Não é só povo, não é só um povo de Deus, o primogênito, o povo de Deus. Israel é mais do que isso. Israel, o povo de Deus, o primogênito de Deus, é o primeiro de Deus, como filhos, não é? Entre todos os homens. E todas as outras nações, como o Brasil, qualquer pessoa pode se tornar filho de Deus, de qualquer nação, de qualquer povo. Como pode ser isso? Eu falo para você, e esse poder vem de Deus, porque tudo que Deus fala é o que Deus fala, porque Ele é o Criador, Ele que criou todas as coisas, não é? Os céus, o mar, a terra e tudo que neles há, e tudo que neles existe pertence a Deus. Tudo que Deus fala é, e se faz como Ele fala, porque Ele tem todo o poder, Ele tem poder para isso. Então, para se tornar filho de Deus, aí eu já não falo assim, as nações, sabe por quê? Porque é somente para aquelas pessoas, é individual, né? Para aquelas pessoas que recebem Jesus. Não é? O Filho unigênito de Deus, que Deus, por amor do mundo, enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus falou que todo aquele que receber Jesus, dá-se-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então qualquer pessoa, homem, mulher, menino, rapaz, uma moça, um velhinho, uma velhinha, né, os idosos, qualquer pessoa que receber Jesus, que crê que Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, recebeu Jesus, imediatamente, automaticamente, pelo poder de Deus, pela autoridade de Deus, essa pessoa já passa a ser filho e filha de Deus, né? Passam a ser filhos de Deus. Somente dessa maneira que vão ser filhos de Deus. E no finalzinho, já, isso vai ser lá para o final, foi falado há centenas de anos que Deus falou, essa passagem através do seu servo, o profeta Isaías, não é? Porque a gente ouve muitos comentários sobre o Egito que escravizou os israelitas por 400 anos, né? Essas guerras que tem desde lá. Lá no Egito mesmo, os egípcios, o rei do Egito quis exterminar Israel. Quis matar todos porque eles saíram do Egito e ele queria de volta e tal, sabe? Então, o rei do Egito se sentiu derrotado. Por quê? Porque perdeu todo aquele povo, não é? Um grande número, uma boa quantidade de pessoas que eram escravos do Egito. Então o rei do Egito se sentiu derrotado, né? Se sentiu derrotado e não aceitava. E o rei do Egito, sendo mau, ímpio, que não conhecia Deus, aliás, até hoje eles não conhecem Deus não, os egípcios não conhecem Deus, o verdadeiro Deus. Eles ainda não conhecem, eles vão conhecer segundo essa palavra aqui que está escrita em Isaías, eles vão passar a conhecer Deus. Mas até então, desde lá para cá, nenhum deles conhece Deus. Então o rei preferiu matar todos. Todos os israelitas que estavam fugindo, ele ia matar todos, sabia matar todo mundo. A ordem foi essa. E as pessoas comentam, né? Algumas pessoas que gostam de Israel, sempre gostou, né? Que lê na Bíblia, fala, poxa, os egípcios que existem até hoje, né? O Egito, os egípcios existem até hoje. Então, sempre guerreando contra Israel. Então, muitas pessoas falam assim, até alguns servos de Deus, né? Algumas servas de Deus falam, poxa, os egípcios deviam morrer tudinho, já que quer matar Israel, que está sempre perseguindo, quer exterminar, aniquilar com Israel, o país, acabar de vez, né? Com os israelitas, com os judeus. Aí eles falam assim, eles deviam tudo morrer, devia morrer o Egito e tudo. Mas só que, como está escrito na Bíblia, né? Que muitos erram e até sofrem mesmo também e são enganados por não conhecer as Escrituras, não é? E por não conhecer a Deus também. Porque para conhecer a Deus, a pessoa vai conhecer primeiro, ela vai lendo as Escrituras, né? E vai buscando, sempre está lendo, sempre está orando. E muitos jejuam também, né? Muitos gostam de jejuar, tirar
algum dia para fazer um jejum diante de Deus, se consagrar a sua vida. Então muitos passam a conhecer Deus assim, normalmente através das Escrituras Sagradas, de ler a palavra. Vai lendo, vai conhecendo Deus cada vez mais, vai orando, vai se apegando mais com Deus, de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Aí quando buscar de todo o coração, com toda a alma, todo entendimento, então ela vai ter um encontro com Deus, porque Deus vai se fazer presente na vida dela, não é? E hoje, Deus derrama sobre toda a carne que busca Ele, derrama o Espírito Santo, não é? E Jesus é aquele que faz isso. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Toda pessoa que recebe o Espírito Santo, recebeu, porque foi o próprio Senhor Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, que com Deus o Pai, Jesus é Deus, né? Um só Deus, com o Pai e com o Espírito Santo. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo, né? E tem um outro jeito também que a pessoa, ela conhece Deus, sabe? Às vezes ela não está lendo a Bíblia, não lê muito, ela trabalha bastante, mas ela crê em Deus, ela confia em Deus, ela confia no Senhor Jesus, não é? E ela pode estar em qualquer lugar, até trabalhando ali na hora, apesar de já estar indo na igreja, já ser batizado, mas ela ainda não conhece Deus ainda verdadeiramente. Então, ela vai sempre estar pensando em Deus, tudo que ela faz, né? Pensando no Senhor Jesus, falando com Deus em espírito, Pai, falando com o Senhor Jesus em espírito, onde ela estiver, não importa o lugar. Então Deus também se manifesta para ela, no momento certo, no tempo certo dele, do Senhor Jesus. Ele se dá a conhecer essa pessoa, e a pessoa passa a conhecer ele. Caso não aconteça isso, a pessoa vai viver a vida toda numa igreja, vai ficar participando da Santa Ceia sempre, não é? Sempre tá lá firme na igreja, vai nos dias de culto, tudo. Só não vai nos cultos quando não dá, porque tem que trabalhar naquela hora, ela tem que estar trabalhando. E ela nunca vai conhecer Deus. Ela nunca vai conhecer Deus. Mesmo indo na igreja, mesmo participando da Santa Ceia, mesmo cantando hinos louvores, não é? Independente da igreja, do nome da igreja, da denominação, a pessoa só vai conhecer Deus quando ela buscar de todo o coração, é o que está escrito. Seja lá na igreja, seja na hora do culto, na hora da oração, sabe? Na hora da oração forte ali, na hora do louvor, né? Porque Deus habita no meio do louvor. E muitos milagres acontecem enquanto a igreja está louvando, os irmãos estão cantando, tá a banda lá, né? Cantando. Às vezes um grupo da mocidade, pode ser o ciclo de oração, um coral, ou as crianças cantando ali na igreja, reunidas ali cantando. Então, milagres acontecem ali. Muitas das vezes as pessoas são batizadas com o Espírito Santo, quando tem também um irmão cantando, uma irmã cantando, que tem oportunidade ali, né? Mas para conhecer Deus de verdade, Deus vai te dar a conhecer quando a pessoa buscar de todo o coração. Não importa a igreja, não importa o nome da igreja, e não importa o lugar que ela estiver. Deus só está olhando para o coração de cada um de nós, quando Ele vê o desejo de verdade ali dentro. E a pessoa com todas as forças, ela pode-se dizer que ela não aceita viver sem conhecer Deus. Porque muitos já falaram para si mesmos, falam, poxa, eu estou aqui na igreja há tanto tempo, há tantos anos, venho nos cultos, na Santa Ceia, gosto da igreja, canto junto com a igreja, quando a igreja canta, eu canto junto, nós cantamos junto, né? Às vezes essa pessoa tem oportunidade para louvar também, para cantar, é chamado lá para cantar, um irmão, uma irmã, ou duas irmãs, que eu já vi, duas, três irmãos vai lá cantar juntos, estão sempre cantando juntinho, né? Que isso tem, né? Irmãos que são chamados para cantar, às vezes um irmão da igreja e mais uma irmã da igreja é sempre chamado para cantar junto, que eles estão acostumados a cantar junto ali da igreja. Então muitos estão há tantos anos na igreja e falam, poxa, eu ainda não conheço Deus ainda, de verdade. É porque essa pessoa também não buscou de todo o coração, com todas as suas forças, sabe? E alguns falam, eu não aceito ficar sem conhecer Deus. Eu tenho que conhecer Deus, eu vou buscar porque eu quero conhecer esse Deus. Ele tem que, não é? Se dar a conhecer para mim. E normalmente a pessoa passa a conhecer Deus de verdade quando ela é batizada com o Espírito Santo, quando Deus derrama sobre ela o Espírito Santo. Esse derramamento que fala